Olá, pessoal. Segunda tentativa de começarmos essa live com o Cristiano Ramalho. Só um minuto, vamos esperar o Cris entrar. Voltamos. Aê! Aê! Ufa! Nossa, gente, que perrengue! Hoje foi com emoção. Não. E aí, Cris? E aí, tudo bom? Tô suando, Tá? Por quê? Tá correndo? tô nervoso. Tá nervoso? Eu também, Cris. Eu treinei tanto para essa live que eu te achando que eu fiquei com medo de falar besteira. Imagina. E aí, vamos lá. Eu vou só dar uma introdução. Que legal, tem muita gente entrando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É uma grande alegria a gente fazer essa live com o Cris. Eu estou muito feliz, sei que a Isabela também. Porque, assim, primeiro porque a gente ama o Cris desde sempre, né? A gente sempre, desde lá da Itália, que a gente fala que o Cris é a pessoa mais compassiva que a gente conhece, não é à toa que ele foi fazer esse programa. É muito legal ver o coração do Cris, assim. Me inspira muito. Então, uma grande alegria, Cris, estar aqui, especialmente porque eu amo te ouvir, assim, eu não estou falando porque a gente está aqui. Eu sempre que tem podcast da Lúcia Letra, do Coemergência com você, eu sempre escuto, assim, então eu sempre aprendo muito. E sempre repito o que você fala, é horrível, mas eu dou crédito. Eu sempre saio falando as coisas que você fala. Tem uma frase que a Isabela e eu, a gente patenteou já, que eu ouvi de você, mas que eu imagino também que não seja sua, que a gente sempre repete. Provavelmente. Diante daquilo que a gente sabe, a gente tem escolha. Eu já decorei essa frase, porque eu falo isso, a Isabela repete também, a gente fala isso em todos os encontros, assim. E eu aprendi isso com você, numa conversa entre você, a Janine e eu, você falou isso, eu nunca esqueci. Então, assim, uma grande alegria estar aqui. Obrigada por topar conversar com a gente. Especialmente porque eu sei que você está muito ocupado. Eu fui ler no seu site, né? Hoje que eu fui descobrir que você é bacharel em História. Ah. E a curiosidade sobre o Cris, gente, é que ele tem um trabalho. Não é que ele fala, faço coisa aqui. Não é igual a Isabela e eu, assim. Ele tem um trabalho de verdade, assim. Então, é uma alegria, assim, porque eu sei que você anda muito cheio de coisas e vários projetos que eu vou querer que você fale no final, assim. Então, obrigada. Vou te apresentar, mas eu vou querer que você se apresente. Você acha que você vai fazer isso melhor do que eu. Mas o Tá Cris bom. é um grande amigo, antes de mais nada. Um grande companheiro, assim, de prática, de caminho, de estudos, de curiosidades. A gente se conheceu, assim, a gente ficou mais próximo lá na Itália, quando a gente foi fazer a formação do CB. E o Cris saiu de lá, a gente passou 5 semanas lá, foi assim uma overdose emocional, foi uma coisa assim, né, muito, a gente já ficou muito mexido ali. E o Cris saiu de lá e ainda foi para Stanford para fazer uma parte da formação do CCT. Então, vou querer que você conte isso melhor. Uma outra curiosidade sobre o Cris que eu admiro muito é que ele é faixa preta em Aikido. Eu vi hoje, eu não sabia que era faixa preta, eu sabia que você praticava, mas não sabia que era faixa preta. Ninguém, não parece, né? Mas, enfim, uma grande alegria, quero agradecer. E só quero contar, Cris, antes de deixar você se apresentar, quero contar essa ideia de fazer essas lives. Então, a gente fez umas lives na época do lançamento do curso online. E a gente viu que a gente adora fazer isso, porque a gente aprende um monte, né? A gente conversa com gente que a gente admira e que a gente gosta e que tem muito a acrescentar para a gente, assim. Então, a gente achou que vale a pena a gente continuar fazendo isso.
E aí a Isabela fez uma pesquisa lá no canal do Telegram do que as pessoas queriam, por onde a gente começava, né? Por onde a gente poderia começar. E aí as pessoas votaram em compaixão. Então a gente falou, que bom, vamos chamar o Cris. E a gente já tem Legal. mais 2 marcadas, que vai ser com a Vicky sobre alimentação e com o Jader Pires. Então acho que vão ser bem legais Que assim, legal. Uhum. esse ano. Então, Cris, se apresente e conte um pouco sobre esse programa, que eu acho que é o que, né, talvez a primeira pergunta, assim, todo mundo é muito curioso sobre esse programa. Então, conte um pouco e depois eu tenho algumas perguntas para a gente Tá começar. bom. É, Então, eu gosto de começar sempre. Cada vez que eu conto essa história, eu conto ela um pouco diferente, assim, né? Mas eu gosto de começar a contar ela pelo Aikido. Então, acho que o Aikido, de alguma forma, para mim, marca esse início do treinamento da compaixão, sabe? Eu tive um professor excepcional, assim, até esse momento, né? E isso foi em 2009, foi quando eu comecei a praticar. Nessa época eu estava estudando arquitetura, achava que ia me formar, só que a arquitetura começou a concorrer com a Aikido e eu larguei a arquitetura. Eu já era formado em História, né? Formei em História em 2008 e queria estudar uma coisa mais difícil. Aí passei um tempo na matemática, já tinha estudado um pouco de física, mas aí eu já tinha um trabalho, desde 2003 eu estava no Conselho de Engenharia e Arquitetura, que depois se separaram, larguei esse emprego, fui para o Conselho de Arquitetura para ser gerente de fiscalização lá. Então, sempre que eu conto isso, o pessoal, nossa, você trabalha? Eu falo, trabalho. E aí, no final de 2016, 2014, fiz um curso com a G, né, com a Giane Pili. Fiz um módulo do Cultivando Equilíbrio Emocional e me apaixonei, assim. Eu queria muito queria desenvolver essa habilidade de ter linguagem para conversar com pessoas fora do budismo, assim, né? Eu tinha conhecido o SEB em 2013 e tinha muito essa vontade de poder conversar sobre treinamento da mente, assim, desenvolvimento de qualidades fora desse contexto religioso, né? Então, em 2014 eu fiz o curso Sem Medo. Falhou, deu uma travadinha, né? Não. Não, pode seguir. Mas já foi. É, Então, em 2016, eu li Um Coração Sem Medo, que era o livro do Thupten Jinpa, que descreve o protocolo. Fiquei, nossa, é isso que eu quero fazer, assim, né? E aí, 2017 foi esse ano excepcional, assim. Fiz o exame de faixa preta de Aikido em julho. Em agosto, a gente foi para a Itália. Foi agosto e setembro, né? E aí, outubro, dia 2 de outubro, eu lembro, eu tinha que estar na Califórnia para começar o treinamento cultivo da compaixão. Então, assim, foi o ano de fazer, assim, tudo que tinha que acontecer, aconteceu nesse ano, assim. Daí comecei o curso, o treinamento do cultivo da compaixão era um curso um pouco mais longo, né? Ele tem quase um ano de duração, então ele começa em outubro, tradicionalmente ele começa em outubro de um ano e vai até maio, final de maio do ano seguinte. E aí, desde lá, vem oferecendo o cultivo do equilíbrio emocional um pouco menos, assim, eu me apaixonei pelo treinamento do cultivo da compaixão, né? A gente já desconfiava disso, né? Lá quando a gente estava na Itália, que a minha pegada era mesmo da compaixão, assim, meu olho brilhava, né? Quando o Alan Molla estava dando aula. Então, foi, foi muita sorte, eu acho, ter entrado nesse programa, né? Eram só 50 vagas para o mundo inteiro. Eles escolheram 2 brasileiros, então foi eu e um amigo, Marcelo Tromca, que é um médico psiquiatra que está no Sul. E estou aqui agora, graças ao Tuptendimpa.
Cris, é muito legal, assim, ver você oferecendo esse programa, né? Porque a gente acompanhou isso do começo, assim, né? Então, Hum. desde ver, sei lá, eu me lembro até hoje das pessoas que te apoiaram, de você contando isso, né? Assim, não dá para fazer isso sozinho, né? Então, eu acho muito legal ver tanta gente sendo impactada, né? Por isso hoje, assim. Eu já tive a oportunidade de fazer quando você fez na Kind. Então, Cris, você travou, tá aí, Tô né? aqui. E eu me lembro, Cris, eu ouvindo você falar agora, eu me lembrei de um dia que a gente estava lá na Itália e a gente estava na parte final do curso e o Alan Wallace estava falando das incomensuráveis. E eu me lembro Uhum. da gente voltar assim naquele caminhozinho lá de Bomaia, andando, conversando e você falar para mim assim, não tem outra coisa para fazer nessa vida, assim. Então, é muito bonito. Aham. E então eu essa nossa conversa aqui, né? Assim, quero também deixar um tempo para as pessoas perguntarem no final, mas eu tenho algumas Uhum. perguntas e fica aberto, né? Se der para eu fazer todas, ótimo, se não der, tudo bem. E eu queria começar, Cris, falando de uma coisa, né, que eu tenho observado muito, assim, e também lembrando dos podcasts que eu ouvi com você, né, que esse tema sempre surge. Compaixão está na moda, né? Assim, eu Uhum. vejo políticos falando essa palavra o tempo inteiro. Essa palavra chegou nas corporações, a gente vê cenas de filme em que essa palavra surge o tempo inteiro. Mas muitas vezes eu tenho a impressão, e eu acho que eu já te ouvi falar isso, que a nossa ideia de compaixão, às vezes, ela está um pouco contaminada ainda, né? Porque isso é relativamente, não sei, na sua vida, mas na minha, sei lá, é meio novo a gente falar tanto disso, né? Uhum. E, então, vira e mexe, a gente escuta. Eu falo isso às vezes, né? Ah, por fulano de tal não dá para ter compaixão, assim. Uhum. Então, eu queria começar perguntando o que não é compaixão, sabe? Começar por aí, assim, o que que, Uhum. o que é uma ideia errada de compaixão? Ahn, eu acho que uma coisa que me ajuda muito a... Tem muitas coisas não são compaixão, né? A gente, na verdade, a gente poderia até dizer assim, tem mais coisas que não são compaixão do que são compaixão, a gente poderia dizer. E aí uma coisa que me ajuda muito a navegar, assim, nesse, se isso é ou se isso não é entender que o compromisso da compaixão é diminuir o sofrimento, né? A gente está consciente do sofrimento, das necessidades não atendidas, junto com essa disposição em aliviar esse sofrimento ou essas necessidades, né? Por que que isso é uma... Por que que para mim eu acho que isso é uma bússola? Porque quando a gente começa a ver, né, assim, como as pessoas têm usado compaixão e quando elas se recusam a oferecer compaixão, em geral existe uma ideia equivocada do que como a pessoa está concebendo a compaixão. Então, quando a gente... E acho que esse é um exemplo que surge muito rápido para nós, assim, né? Compaixão por pessoas difíceis. Não, fulano não merece, né? Melhor para fulano, assim, uma surra funciona melhor do que compaixão. A maioria dos exemplos que eu consigo pensar, a gente tem uma ideia equivocada do que seria compaixão para com essa pessoa, para com essa pessoa difícil, né? Porque, em geral, a gente vai associar compaixão com algum tipo de passividade ou com algum tipo de conivência ou com algum tipo de algum grau de tolerância com relação a coisas que podem vir a ser abusos, inclusive, né? Então, quando a gente pensa em alguém que desafia a nossa integridade, que desafia a nossa moral, a gente pensa, não, para esse fulano, com certeza, compaixão não, né? E aí que entra essa ideia que a gente explorou muito pouco ainda, que é essa ideia de compaixão feroz, né? Porque se a gente entender que a compaixão é impor limites, a gente vai dizer, olha,
do jeito que a gente está, não dá para continuar. Porque ou eu estou me ferindo, ou alguém nessa relação está se ferindo. Então, o Paul Gilbert, que é um psicólogo inglês, ele vai dizer assim, que a compaixão necessita de coragem, porque essa ideia que a gente associa com compaixão, de sempre ser bonzinho, de sempre ser o cara bacana, de sempre ser o cara... Ah, vai lá e pede para o Cris sempre faz, né? Assim, o Cris está atolado de trabalho, pede para o Cris faz isso para você. Essa mentalidade de querer sempre ser bonzinho, ela concorre com essa mentalidade da compaixão. Porque na compaixão a gente vai precisar de coragem para dizer, olha, não dá para mim, não dá, eu já estou cheio de coisa, não dá para mim. É melhor que cada um assuma o seu papel e a gente siga assim, do que eu pegar isso para mim e me violentar nesse processo, sabe? Então, é como se a autocompaixão exercesse uma contrapressão nessa ideia de querer sempre ser amigável. Então, Paul Gilbert tem essa ideia que eu acho maravilhosa, assim, que é essa mentalidade de querer sempre agradar, ela concorre com essa mentalidade da compaixão, que é dizer, olha, o sofrimento daqui para frente tem que diminuir, né? O meu próprio ou do outro. Ou se a gente for pensar, né, sistemicamente também, né? Então isso me ajuda bastante a navegar, assim. Se a gente pensar, né, nessa bússola que é assim, o sofrimento tem que diminuir, o compromisso da compaixão é com a diminuição do sofrimento, a gente vai se livrar de várias ideias equivocadas sobre sobre o que não é compaixão, ou o que é compaixão, né? Por exemplo, a gente pode achar que se eu for compassivo comigo, eu não vou alcançar os meus objetivos, porque eu vou dormir até tarde, eu vou comer qualquer coisa, eu não vou me exercitar. Isso não tem a ver com compaixão, tem a ver com a ideia equivocada de que ser compassivo é ser permissivo, né? É fazer tudo que eu quero. Meu professor de Aikido diz assim, quem faz tudo o que quer é um ditador, não é livre. Então a gente precisa de inteligência, né, para aplicar essa mentalidade da compaixão no mundo. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, assim, a gente refinar o nosso discernimento para entregar o que de fato é necessário. E coragem também, né? A gente está estudando lá, né, o Gabor Maté, então sempre tem esse dilema, né? Assim, será que eu sou autêntico e digo para a Nath, não vamos fazer tal coisa? Ou eu tento manter o meu vínculo com ela e vou deixando a coisa ir de um jeito que talvez vá me machucar ou vá machucar ela, né? Então, principalmente eu acho no trabalho, assim, é uma dimensão que eu vejo muito isso. As pessoas vão se tornando, elas podem se tornar menos, mais permissivas, sabe? Principalmente se envolve o meu próprio sustento. Então, assim, não vou dizer para o chefe que eu não vou trabalhar sábado, né? Então, assim, entre autenticidade e pertencimento, né? Pertencimento à empresa, você vai deixando a coisa andar por lugares que podem ser desafiadores. Então, compaixão exige coragem, né? Compaixão exige coragem. Por isso que não é fácil. Mesmo quando a gente quer entregar compaixão, às vezes não é fácil, né? Nossa, Cris, acho que você trazer essa coisa do Gabor é interessante, né? Porque ele fala de trauma e, Uhum. na verdade, o programa dele é sobre compaixão. Então, Uhum. a proposta dele, né, por onde a gente vai curar os traumas é pela compaixão, né? Então, Uhum. dito isso e trazer Uhum. essa essa diferenciação, né? Trazer essa palavra coragem, assim. E aí, quando a gente fala em compaixão, né? No que não é compaixão, especialmente, assim, não tem muito como a gente falar disso sem falar de empatia, que é outra palavra também que está muito na moda, né? A gente vê falar Uhum. isso inteiro, e empatia é maravilhoso, né? Acho que você pode Uhum. falar mais assim. Mas
recentemente também me deparei com essa ideia de que empatia e compaixão são coisas diferentes e que empatia muitas vezes não vai ser suficiente, apesar da gente, né, gostar muito dessa palavra e achar que isso é muito importante, assim. E eu conheço pessoas extremamente empáticas e que se fundem muito com o sofrimento e às vezes aquilo acaba atrapalhando bastante a vida da pessoa, assim. Ao mesmo tempo a gente vai precisar da empatia, né? E a Isabela tá muito, ela tá de férias, tá muito engraçadinha, né, Isabela? Pra minha concentração. Tem um meme desse, né, que ela postou recentemente. Aí a Isabela encomendou essa pergunta aqui, né? Que recentemente ela te ouviu falar. Eu vou até colar aqui, porque eu anotei. Dos três tipos de empatia, não sei se é assim que fala, né? Que é somática, emocional e cognitiva. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Primeiro, por que empatia não é compaixão ainda? Qual que é a diferença de empatia e compaixão? E para mim é super novo esses três tipos de empatia. Então, eu queria que você explicasse bem do beabá mesmo, que eu nunca ouvi falar disso. Então, isso tudo, na verdade, isso tudo é muito recente, assim, não só recente para mim e para você, mas é recente na história da humanidade, assim, né? Só recentemente a gente poderia dizer que a gente desenvolveu tecnologia para observar no cérebro como essas duas experiências, com que essas duas experiências, empatia e compaixão, se parecem, né? Então, uma das cientistas pioneiras que está estudando isso, estou lendo Daniel aqui, uma das cientistas que está estudando isso, que é a Tânia Singer, ela recentemente, assim, usando o Mathieu Ricard, que é esse monge, o homem mais feliz do mundo, eles conseguiram identificar que os circuitos neurais que são ativados quando a pessoa tem essa experiência da empatia são diferentes dos circuitos que são ativados quando a pessoa tem uma experiência de compaixão. Quem quiser dar uma lida nisso, assim, né, se aprofundar um pouco nisso, o Mathieu Ricard tem um livro maravilhoso que se chama, em português, A Revolução do Altruísmo, da Palas Atenas. E o capítulo 4, ele explica que experimento foi esse que eles fizeram, em que ele estava meditando em cada uma dessas fases, para ela chegar a essa conclusão, publicada depois no artigo científico, validada por pares, que mostra esses circuitos neurais diferentes, de empatia e compaixão, né? Então, empatia, essencialmente, diz respeito a uma ressonância de experiência, a gente poderia dizer, né? E aí, mais recentemente ainda, tem a Roche John Halifax, que vai fazer essa distinção entre esses três tipos de empatia: emocional, somática e cognitiva. As pesquisas, em geral, elas vão trabalhar com dois tipos de empatia. Seria a empatia afetiva, que de grosso modo equivaleria à afetiva e à somática, e a empatia cognitiva, que é um outro processo bem distinto. Então, basicamente, empatia é ressonância, né? Hoje a gente tem muito mais estudos sobre um tipo de ressonância que é de valência negativa, a gente poderia dizer assim. Então, assim, a pessoa está sofrendo, a pessoa tem uma experiência negativa e alguém empatiza com ela. Então, a gente tem muito mais pesquisas estudando isso do que estudando, por exemplo, ressonância positiva. Alguém chega feliz e você fica feliz junto com a pessoa. A gente praticamente não tem estudo sobre isso. Mas esse também estaria dentro dessa, se a gente fosse colocar numa caixa do que é empatia, a empatia com certeza inclui esse tipo de experiência, né? Uma coisa que é bem importante da gente entender na experiência da empatia, tal como ela está mais ou menos definida, eu tenho alguma clareza de que você é você e eu sou eu. Alguma clareza.
Quando a gente vai escorregando para essa experiência que a gente chama de aflição empática ou angústia empática, essa fronteira vai borrando. E essa experiência vai me levar para o esgotamento emocional, para o burnout, né? Então, a própria Roche vai dizer que a empatia cognitiva ela pode ser um antídoto temporário, ela pode ajudar a balancear essa empatia afetiva, essa empatia somática e a empatia emocional. Daí a gente tem uma outra experiência completamente que é essa experiência da compaixão. Então, eu imagino que por causa da maioria das publicações dizer respeito a experiências de sofrimento, a gente vai dizer que os circuitos neurais que são ativados na empatia são circuitos de sofrimento. Quando a gente vai olhar para outra experiência, que é a experiência da compaixão, os circuitos neurais que são ativados são os circuitos de recompensa. Então é uma outra parada completamente diferente. Então quando a gente tem essa experiência da compaixão, é como se a gente estivesse comendo um pedaço de chocolate. Assim. A gente está ativando as mesmas redes neurais, sabe? E aí, da forma como como a maior parte dos cientistas tem definido compaixão, a compaixão envolve esse aspecto empático, que é assim, de alguma forma, aquele sofrimento que eu estou reconhecendo, eu tenho que ser afetado por aquilo, né? Tem algum nível de afeto naquele sofrimento. E aí eu me movo para uma etapa seguinte, que seria essa disposição, ou essa vontade, ou esse desejo de aliviar esse sofrimento. Então são duas experiências bem diferentes, assim, empatia e compaixão, né? E aí a Roche tem essa sacada de dividir empatia em três esferas. Eu imagino que isso vem um pouco do budismo, quando ela olha, no inglês a gente tem esse feelings e sensations, né? Então tem os sentimentos e sensações. E aí ela começa a explorar um pouco que tem uma empatia que está ligada mais aos sentimentos. Então eu ressoo com um sentimento que a Nath tá tendo nesse momento, né? Principalmente se a gente tem afinidade, a Nath chegou com raiva, eu posso ressoar nesse sentimento de raiva. Tem essa outra empatia que é pouquíssimo explorada, que é a empatia somática. E o exemplo que eu fiquei procurando na minha cabeça, assim, assim, tentando encontrar os meus próprios exemplos de empatia somática, para mim é vídeo cacetada. Que é assim, alguém bate a canela no corrimão, a minha canela dói. Uhum. Então, nem chega a ser de caso pensado, assim. E também não é uma coisa do sentimento, é quase como se fosse... Eu vejo uma sensação física dolorosa e eu sinto aquilo. Então, a empatia emocional, ela vai dizer, é a mais comum é a mais estudada, né? A gente está muito próximo de alguém que a gente gosta, em geral, porque é mais fácil sentir empatia por essas pessoas que são do mesmo grupo, né? Daí a gente vai, quando isso vai se ampliando, a gente vai ter essa ideia do tribalismo, né? Então, assim, o outro é o outro, nem ressoo com o outro, né? Eu nem vejo o outro como um ser humano, assim. Inclusive tem pesquisas né, assim, de neuroimagem que quando a gente vê um outro que distante do nosso próprio grupo, as áreas do nosso cérebro que reconhecem um ser humano não são ativadas. O que são ativadas são áreas cerebrais que reconhecem objetos. Então tem pesquisas super interessantes com homens hétero olhando fotos de mulheres de biquíni. Eles não ligam a parte do cérebro que reconhece uma pessoa. Acende uma área do cérebro que reconhece um objeto, sabe? É bem pesado isso, né? Uhum. Então, empatia emocional, empatia somática. E aí tem uma outra tipo de empatia que é essa que a gente chama de empatia cognitiva, que vem da nossa habilidade de se imaginar no lugar do outro. Se imaginar calçando os sapatos do outro. Então, essa habilidade de se colocar no lugar do outro, ela pode ajudar a equilibrar um pouco essa coisa de sentir o que o outro está sentindo. Porque quando eu uso a minha cognição, eu sei que
por mais que eu me importe com a Nath, a dor da Nath é a dor da Nath. E a minha experiência é diferente da experiência da Nath. Então, quando eu consigo acessar esse domínio cognitivo, de alguma forma eu estou um pouco mais protegido do esgotamento. A gente tem esses 3 tipos de empatia, segundo a Roche John Halifax, né? Que está nesse livro maravilhoso da Lúcia Letra, que é o A Beira do Abismo, que assim é fundamental ler. Para todo mundo que é ativista, todo mundo que já sofreu e quer ajudar alguém que está em sofrimento, esse livro é obrigatório, eu diria. Nossa, eu tô chocada com esse exemplo que você deu. Tô me recuperando disso ainda. Mas eu fiquei pensando aqui, te ouvindo, que eu acho que tem uma coisa que às vezes confunde a gente quando a gente começa a olhar para a compaixão. E eu já ouvi até numa palestra que a Ivy Ekman deu aqui no Brasil, uma pessoa fazer uma pergunta parecida para ela quando ela estava falando de compaixão. A gente sempre vai tentar uma defesa do tipo, tá, mas se compaixão é a gente também querer agir para que o outro não sofra, aí a gente fica meio de pés e mãos atadas, porque muitas vezes a gente não vai conseguir agir. Assim, eu achei muito bonita a resposta dela, porque ela disse, às vezes o agir vai ser uma aspiração. Às vezes, o máximo que a gente vai poder fazer pela pessoa é rezar, sabe? Sim. Ou aspirar. Ou a gente manter na nossa mente uma imagem digna daquela pessoa. Assim, enxergar aquela pessoa para além daquele momento e para além daquele sofrimento, assim. Então, eu acho que isso é muito bonito, né? Assim, porque acho que tira... Porque muito facilmente a gente pode cair numa coisa assim, não vou conseguir resolver esse problema mesmo, então não vou nem entrar aí porque eu vou sofrer, sabe? Eu gostei muito disso que a Ivy... Tem um fenômeno que os psicólogos estudam que chama colapso da compaixão. Então a gente imagina assim, né? A compaixão é algo que está ligado ao sofrimento. Então quanto maior o sofrimento, maior a compaixão. Só que a gente também precisa entender que a nossa compaixão tem um limite, né? Assim como o meu alongamento para encostar nos meus pés tem um limite, bem curto, por sinal. Então, esse é um fenômeno que explica, por exemplo, por que a Cruz Vermelha, por que o Médicos Sem Fronteiras nunca mostra todas as pessoas que estão precisando de ajuda num determinado lugar ao mesmo tempo. Porque os cientistas, a gente sabe hoje, né, por causa de pesquisas, que a gente tem uma conta mental muito rápida que avalia os nossos próprios recursos. Então, assim, se doar R$ 10 para essas pessoas, se são 1.000 pessoas, 100.000 pessoas, não vai fazer a menor diferença. Daí eu não dou. Daí as pessoas tendem a doar menos. Então, por isso que eles mostram ou uma pessoa ou uma pequena família, porque isso estimula a pessoa. Não, os meus $50 ou os meus $10 pode fazer diferença para essas pessoas. Então, esse é um ponto. Assim. O outro, que também tem me ajudado bastante, o Thupten Jinpa veio com recentemente ele falou sobre 3 tipos de compaixão. Então, ele falou sobre resposta emocional sentida, que é normalmente com o qual a gente se identifica, né? Eu senti uma grande compaixão pela Nath, ou pela Isabela, pelo Gustavo. A gente associa a nossa resposta emocional à compaixão. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante, que é assim, a gente tem 0 controle sobre a resposta emocional, né, que a gente tem. Então, assim, se alguém chegou com uma cara, sei lá, feia, é muito espontâneo, assim. Às vezes a gente fala, bicho, chegou fulano, né? Então, a gente não deveria muito se fiar a esse tipo específico de compaixão, até porque para as pessoas que são difíceis, a gente não vai ter uma resposta amorosa, né? Uma resposta naturalmente amorosa. A gente pode até ter, depois de muito treinamento, né? Acho que o Dalai Lama deve ter com todo mundo que ele encontra. Mas para nós, talvez não seja uma realidade. Então ele vai dizer. Então a gente tem outros 2 tipos. A gente tem a compaixão como atitude e a gente tem a compaixão como motivação. Então quando eu imagino, quando eu estou vendo o sofrimento de alguém e a pessoa não quer a minha ajuda, ainda assim a compaixão é possível.
ainda assim eu posso nutrir essa atitude de falar, olha, eu estou aqui para a pessoa. A hora que ela estender a mão, é a hora que eu estou pronto para ajudar. Então é legal essa coisa que você levantou, porque quando a gente vai olhar os circuitos neurais da compaixão no cérebro, eles têm os circuitos da ação são ativados. Mas nem sempre. E aí a gente precisa reformular o que a gente está chamando de ação aqui. Porque a ação, às vezes, vai ser ficar quieto, ficar esperando, né? Uhum. Às vezes vai falar assim, olha, eu ofereci ajuda para a pessoa nesse momento não quer. Isso é o que a Roche vai chamar de altruísmo patológico. Acreditar que eu sei o que a Nath precisa e ir lá e forçar ela a fazer o que eu acho que ela precisa, né? Morador de rua, sei lá, a gente pode encontrar muitos exemplos onde a gente tem certeza do que o outro precisa e quer ir lá e impor a nossa vontade do o que é ajuda, sabe? Eu sei o que é bom para você. A gente repete muito isso, né? Então, se a gente praticar um pouco mais de humildade, a gente vai ver que esses outros dois tipos de compaixão, eles podem salvar a gente dessas enrascadas, né? Se a gente tiver um pouco mais de espaço para a sabedoria surgir, a gente está em melhores lençóis do que ficar muito responsivo, né? Não, isso aí. E eu acho que tem uma coisa de simplificação, sabe? Toda vez que a gente olha para alguém e fala assim, não, isso aí eu sei o que é, isso aí é falta de surra, né? Ou então, a gente escuta muito isso, né? Assim, aconteceu alguma coisa, fulano é desse jeito, ou aconteceu tal coisa, simples assim. Então é como se a gente perdesse um pouco essa noção de quão complexa a pessoa que está na minha frente é, de quão complexas são as situações que trouxeram a pessoa até esse momento. E aí quando a gente reduz tudo isso, a gente invariavelmente a gente escorrega em algum lugar, sabe? Então eu tenho pensado muito que a compaixão é um estado de abertura para a complexidade. Uau. Uhum. Nossa, Cris, que bonito isso. A compaixão é um estado de abertura. Muito bonito. Quando você falou do nosso limite para a compaixão, eu pensei também que além do limite, né, é, é um treino, né? Você sabe disso muito melhor do que eu, assim, né? Então, Uhum. a gente recentemente mostrou num curso aquele vídeo da pesquisa do Mathieu Ricard que fala que em 2 semanas a gente já consegue ver diferença no cérebro, assim, né? Então, Uhum. eu fico pensando que o nosso limite é muito claro, mas além de tudo, esse limite talvez ele ainda seja trabalhável, né? Sim. Porque isso é treinável, né? Quando a gente olha para grandes praticantes, a gente vê que é outro nível de abertura, dessa abertura que você está falando, né? Assim. Uhum. E aí, eu vou pegar esse gancho para fazer uma pergunta que eu quero muito fazer, que, que assim, eu quando te ouço nos podcasts e quando, até né, nos nossos encontros semanais do trauma, quando eu ouço você falar, eu fico muito. Essa abertura surge, sabe? Assim, eu Uhum. até queria ouvir no chat, assim, se vocês estão sentindo como eu, assim, porque só de ouvir falar sobre isso, essa abertura surge, o nosso coração se expande, a gente começa a achar mais simples, né? Putz, é isso, a felicidade tem a ver com isso, não é outra coisa, sabe? Como você diz lá na Uhum. Itália, né? Não tem outra coisa para fazer na vida, é isso, né? E Uhum. aí a gente sai muito convencido disso, assim, né? Isso faz sentido quando a gente escuta, Uhum. quando a gente traz para as nossas experiências, né? Porque você vai falando e a gente vai provavelmente encaixando isso nas nossas experiências. Você estava falando agora Uhum. da gente achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Essa semana eu passei por isso. Você foi falando, eu quase que abaixei a cabeça, assim, de tão envergonhada que eu fiquei, sabe? Então a gente vai encaixando isso na nossa experiência. E aí, Cris, não sei se com você é assim também, mas assim, a gente sai de uma live como essa, ou de uma palestra, ou de um retiro, né? Quando a gente vai para um retiro e a gente já sai achando a vida muito mais simples, com o coração aberto, amando todo mundo, querendo que todo mundo seja feliz.
Aí a gente, tipo, tropeça no cotidiano e a gente, de novo, tipo, se estreita, fica ensimesmado, autocentrado e cadê a compaixão? Acabou a compaixão, a gente nem lembra dessa palavra mais, né? Uhum. E aí eu queria te fazer uma pergunta e eu trouxe queria ler um trechinho do Thich Nhat Hanh. Aham. Certo? Eu falei certo? Eu nunca sei falar o nome Acho que certo, mas sim. Eu não sou a melhor pessoa para perguntar isso. é. Mas tem um trechinho dele que eu amo, eu coloco isso em vários lugares, assim, cito várias vezes, já postei várias vezes, porque eu realmente acho que me toca, eu acho que é só disso que a gente precisa, assim. Chama Coração como um Rio, talvez você já tenha lido, assim. É bem Uhum. curtinho. Ele fala assim: se colocarmos um punhado de sal em um copo de água, a água fica intragável. Porém, colocando sal em um rio, as pessoas poderão continuar a usar suas águas para cozinhar, lavar e beber. O rio é imenso e tem capacidade para receber, acolher e transformar. Quando nossos corações são pequenos, nosso entendimento e compaixão são limitados e nós sofremos. Não conseguimos aceitar nem tolerar os demais e suas limitações e exigimos que eles mudem. Porém, quando nossos corações se expandem, nada disso nos faz sofrer. Nós temos uma compreensão e compaixão e podemos acolher o próximo. Aceitamos as pessoas como elas são e então todos têm uma chance de se transformar. Portanto, a questão mais importante é como ajudar nossos corações a crescerem. Eu não sei dizer o quanto eu amo isso, assim, eu acho que a gente deveria colar isso na geladeira, assim, sabe? E aí eu queria te fazer essa pergunta antes de abrir para algumas, pelo menos uma pergunta da galera. Como ajudar nossos corações a crescerem, Cris? Assim, por onde a gente começa, sabe? Assim, como que a gente sai de uma live como essa, assim, no dia a dia, assim, o que sabe? O que dá para fazer, coisas que cabem na nossa vida, assim, sabe? Uhum. Por onde a gente começa? Antes de entrar na resposta propriamente dita, né, o Mathieu Ricard gosta muito de brincar com isso. Ele diz assim, né, a gente sabe que se a gente quiser aprender a tocar violão, a gente vai precisar praticar, né? E não vão ser 5 minutos por dia que vai fazer da gente um grande violonista, assim. Se a gente quiser correr, a gente tem que correr todo dia, né? Assim, correr 5 minutos não vai fazer da gente um grande corredor. Mas por algum motivo que a gente não sabe bem, quando a gente pensa nessas qualidades mentais, a gente acha que se a gente meditar durante 5 minutos, daqui a algum tempo a gente vai ser uma pessoa completamente diferente, né? Então, o que a gente precisa, eu acho, né? Assim, se a gente quer realmente fazer disso um norte para nós, a gente deveria tentar olhar o que a gente já faz de uma forma diferente, sabe? Porque vai ser, eu imagino assim, pensando na minha própria experiência, seria muito difícil ter uma vida muito diferente da vida que eu tenho hoje, né? Que não envolva trabalho, que não envolva passear com os cachorros, enfim, estar num relacionamento, limpar a casa, coisas desse tipo, né? Então, talvez o melhor que a gente possa fazer é botar um pouquinho de sal em cada uma dessas coisas, para temperar essas coisas, né? Então, quanto a gente conseguir nessas pequenas coisas, né? A gente ter consciência, né? Isso que é essa frase que você trouxe no começo, assim, quem tem consciência tem escolha, né? Então, quanto a gente puder trazer de consciência para os momentos ordinários e trazer um pouco de bondade para eles, eu acho que essa talvez seja a chave da transformação, assim, né? O Alan Wallace tem um texto, né, que ele vai falar sobre temperar o dia, né? E ele gosta desse exemplo com páprica, assim. Páprica é igual banana, né? Qualquer receita que você fizer e botar banana, fica tudo com gosto de banana. Então a gente precisa, acho que a gente precisa um pouco dessa, cultivar essa vontade de temperar, sabe? Porque assim, a gente vai temperar hoje e amanhã, putz, eu tô cansado, sabe? Eu não tem muita coisa para fazer. Então a gente precisa, eu acho que a gente precisa desse cultivo da vontade também, sabe? Não é só ir lá e fazer,
né? Quem começa a ir à academia ou quem começa a estudar para concurso, Brasília tem muito isso, né? A gente não precisa, não só ir lá e fazer, eu acho que é pouco, sabe? A gente rapidamente se cansa, assim, pela essa disciplina muito seca, assim, acho que ela rapidamente cansa a gente. Então a gente, como se tivesse um treino antes, assim, um treino de intenção, né? A gente precisa olhar para os nossos desejos e ver o quanto eles estão alinhados com o que a gente quer lá na frente, né? Se eu quero chegar em São Paulo, não adianta pegar ônibus, pegar uma carona por dia para ir para uma outra direção, né? Tem que começar em algum momento a andar na direção de São Paulo, se eu quero chegar lá um dia. Então, acho que esses pequenos momentos em que a gente faz esse rápido check-in, assim, né? Será que o que eu estou fazendo agora está alinhado com esses desejos de cultivar essas qualidades ou tá indo em outra direção? Porque esses essa calibração fina, eu acho que vai levar a gente cada vez mais perto, né? O Lama Santen fala nessa inteligência do GPS, né? Assim, cada vez que você entra numa rua errada, ele fala assim, ah, agora você pode virar à esquerda e voltar, porque ficou lá para trás, né? Então, trazer isso para o dia a dia, eu acho que é fundamental, assim. E não precisa ser nada muito elaborado, né? Se a gente parar e falar assim, que eu seja feliz, que eu supere os sofrimentos. E a gente encontrar alguém que está falando no telefone, na fila, né? E não anda e não está vendo que o caixa está livre. Se a gente fizer isso para essa pessoa, também a gente vai reconhecer essa mente que está livre dessa chateação, né? Onde essa chateação não está grudada, né? Igual ovo em panela de alumínio, assim. A gente vai desenvolver essa mente de teflon, assim, para essas coisas que são negativas, né? Ô, Cris, eu lembrei de uma coisa que está no livro da Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz. Que Uhum, ela fala, o que você trouxe como consciência e bondade, né? Eu acho que é bem parecido com o que ela traz no livro, que depois o livro é maravilhoso e mais para o final do livro ela vai falar um pouco assim, bom, a gente vai muitas vezes não conseguir fazer tudo isso assim. Aí ela fala uhum, essas duas palavras que a gente tem que caminhar com essas duas palavras, honestidade e bondade. Honestidade para saber em que ponto que a gente está, então a gente ser muito honesto com a gente mesmo, assim, para saber não tô indo no caminho certo, ou tô indo na direção que eu quero, ou não tô indo na direção que eu quero, e bondade para entender que vai ser lento e que muitas vezes a gente vai uhum. desviar do caminho, e muitas vezes o GPS vai ter que gritar, e muitas vezes a gente não vai dar conta, vai fazer um voto e não vai cumprir, e bondade e honestidade para voltar, né? Então, isso Uhum. É. Eu acho que honestidade até para dizer, putz, hoje eu não tô com o menor saco, é né? exato. Ô, Tem uma Cris, professora minha, só para fechar essa história, né? Uma professora minha diz assim que eu tô com 43. Ela diz assim, né? Assim, a gente demorou muito tempo para ser quem a gente é. E vai demorar um tempo ainda para a gente ser essa outra pessoa que a gente quer ser, né? Então, assim, uhum. demorou 40. Imagina, né? Assim, treinei 43 anos para ser ciumento e raivoso. Não vai ser amanhã que eu vou, né? Tipo assim, agora eu me livrei, né? Não tem essa pílula. É verdade. Cris, nossa, muito boa essa conversa. Estou feliz, assim, que a gente Adorando. vai fazer isso também. Eu quero abrir para pelo menos uma pergunta, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, a hora é agora. E enquanto a pergunta surge, queria que você falasse, Cris, desses várias coisas que você tem feito, né? Assim, eu realmente estou impressionada com como você está fazendo com o seu tempo, assim, porque além de tudo você ainda trabalha, né? Você tem vários projetos rolando, né? Os cursos. Então, eu queria que você falasse dos cursos, qual é a próxima turma. Vou colocar o seu site aqui para o pessoal poder te achar. E dos projetos, né? Compaixão na Política, Conexão com Paixão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, até para as pessoas que estão aqui saberem como elas seguem por perto. Uhum. Então, essa ficha de que a gente precisa praticar caiu cedo, assim, né?
E aí eu resolvi, começou como uma ideia de oferecer para quem tinha feito o CCT, manter contato, e acabou se expandindo para fora desse círculo. Então, estou tocando esse projeto que é o Conexão Compaixão, que tem acontecido 2 vezes por semana, nas segundas às 18 horas e nas quintas às 7 da manhã. Então, esse é um projeto, está engateando essa coisa do compaixão na política, que é uma coisa que tem feito meus olhos brilharem, assim, né? No último capítulo do Coração Sem Medo, o Thupten Jinpa meio que desafia a gente a encontrar estratégias top-down, assim, né? Como é que a gente encontra capilaridade nessas iniciativas compassivas, né? Porque não, se a gente for esse movimento individual muito lento, né? Se a gente tiver como acessar esses grandes sistemas de sofrimento, né? A gente tem chance de transformar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, compaixão na política é uma coisa que está acontecendo, engateando, assim. A gente está pensando num lançamento, um evento de lançamento futuro, assim, de lançar o Compaixão na Política, conversar, né? Assim, na verdade é um espaço de diálogo, né? Não tem muito mais do que fazer. Você não pode pegar ninguém pelo pescoço, né? E infligir a sua compaixão nessa pessoa. Então a gente quer abrir esse espaço de diálogo. Compaixão na Justiça está rolando também. Que mais? Tem alguns projetos de Fala do compaixão em empresas. próximo curso. Tem, então, o CCT deve acontecer, acho que no início do próximo ano. Né? O treinamento do cultivo da compaixão é um programa de 8 semanas, onde a gente se encontra uma vez por semana, durante 2 horas. E a gente tem uma série de práticas entre sessões, que é justamente para a gente poder se familiarizar com essa outra forma de ver a realidade, né? Então deve acontecer, eu estou no meio de 2 turmas agora, uma turma na segunda, outra turma na terça, mas no ano que vem a gente deve lançar turmas. Nós somos hoje 7 professores no Brasil, então é pouca gente, está crescendo ainda, né? Estou com a iniciativa junto com um grupo de amigos, que é a Casa Caruna, que tem oferecido práticas também. E eu acho que é isso. Que eu me lembro, assim, tem outras coisas que estão começando, mas logo eu dou notícia delas também. Maravilha. Então, faltam 5 minutos. Uma pergunta, eu vou pegar, gente, aleatoriamente, não vou escolher, eu vou pegar a primeira ler aqui. Então, tem uma pergunta da Valéria aqui, que é como ser compassivo com alguém que perdeu um filho, compaixão diante de uma tristeza tão grande. Que difícil. Difícil essa pergunta. Acho que para mim, a primeira coisa é que a resposta que eu vou dar é um pouco teórica, porque eu nunca perdi um filho, né? Acho que essa é a primeira coisa. Outra coisa, eu acho que muitas vezes a gente né, voltando nessa questão que a Nath levantou, honestidade e bondade, né? Meu professor de Aikido fala em bom coração. Eu acho que sempre vale a pena a gente olhar para a nossa própria motivação em ajudar, né? Todos nós somos seres humanos e a gente quer ser feliz e a gente não quer sofrer. E muitas vezes a gente vai querer empurrar alguém, né, para fora do lugar de sofrimento dele, porque eu não aguento ver o sofrimento dele. Então a gente ser muito honesto com a nossa própria motivação em ajudar, eu acho que é uma primeira grande coisa que a gente pode fazer, né? E aí, na sequência, eu diria que a gente vai precisar usar a nossa inteligência, né, o nosso discernimento, a nossa sabedoria, para saber o que pode ser feito, né?
Porque às vezes não tem nada que possa ser feito. O que a gente, né, quando a gente rala o joelho depois de cair de bicicleta, claro que eu não estou comparando aqui as escalas de sofrimento, pelo amor de Deus. Mas quando a gente tem um machucado, o próprio corpo às vezes tem uma inteligência que vai regenerar aquilo, vai curar aquilo, né? Então não tem muito que a gente possa fazer para acelerar esse processo de cura, né? O que a gente pode fazer é cuidar daquilo, né? Deixar aquilo, no caso do machucado no joelho, deixar aquilo limpo, né? Deixar aquilo arejado, né? Deixar aquilo respirar para naturalmente aquilo, o tempo vai é um fator importante nessa questão da cura, né? E eu acho que o que a gente de fato precisa entregar, se a gente está realmente disposto, é demonstrar, às vezes dizer para a pessoa, olha, eu estou aqui por você, porque não tem muito mais que a gente possa fazer, né? Eu acho que a gente pode facilmente se frustrar quando a gente quer muito ajudar e a pessoa tem outro tempo, sabe? A gente pode realmente atropelar a gente pode atropelar outra pessoa com a nossa vontade de ajudar. Uma das minhas professoras diz assim, né? Assim, a compaixão ela precisa de tempo, porque se a gente chega querendo ajudar, a gente pode machucar mais a pessoa, né? Então, quando alguém se acidenta no trânsito, por exemplo, a, a primeira recomendação não é mover a pessoa, não é arrastar a pessoa e levar ela para a calçada, é deixar ela onde ela está, né? Até que chegue, sei lá, uma pessoa especialista naquilo, né? Então muitas vezes assim, alguém machuca e a primeira reação que a gente fala, deixa eu tirar essa pessoa daqui. E a gente vai machucar mais a pessoa, levando ela para onde a gente acha que ela vai ficar melhor do que deixar que ela se cure, sabe? Eu acho que isso que você levantou, Nath, é muito importante, assim, numa visão geral da compaixão. O outro é sempre fonte de compaixão. E isso vai diferenciar a compaixão de pena. Porque na pena, eu sou o salvador e a outra pessoa é um coitado. Então, o coitado não tem recursos. Eu tenho que ir lá salvar essa pessoa. Na compaixão é sempre a Pema Chodron vai dizer isso. Compaixão é sempre uma relação entre iguais. Então, se agora você precisa de acolhimento, eu posso te acolher, mas eu não perco essa visão da sua dignidade, sabe? De que você também é fonte de compaixão e que você mesmo machucada, às vezes está ajudando outras pessoas, né? Quantas vezes a gente já não está mal e a gente conversou com alguém e a pessoa se sentiu acolhida e a gente continuou mal e tudo bem, vida que segue, né? Então, até essa questão da autocompaixão, a gente precisa refinar um pouco a nossa noção de autocompaixão, porque a gente não precisa melhorar para daí ajudar alguém. Do jeito que a gente está, a gente sempre tem um recurso ou outro que a gente pode oferecer, né? Às vezes a gente pode oferecer só o ouvido mesmo. Tipo, não tem mais nada. Estou sem dinheiro, não posso ir para São Paulo, sei lá, estou com dor de cabeça, mas se você puder me escutar durante 5 minutos, às vezes isso basta, né? Então é um desafio. Não vem com manual de instrução, é um desafio. Usar a nossa inteligência, nosso discernimento para aplicar isso, né? Nossa, Cris, tão bonito isso da relação entre iguais, né? E tão potente essa imagem que você traz do acidente da gente não. Primeira coisa que a gente não faz é mexer com a pessoa, né? E acho que a gente sabe muito pouco fazer isso, porque acho que tem uma coisa que a gente desconsidera, né, quando a gente fala sobre lidar com o sofrimento do outro, é que o sofrimento do outro causa sofrimento em nós, especialmente se é um outro que é muito caro para nós, é muito próxima. Então, às vezes a gente sai querendo resolver porque a gente não tem recurso para lidar com aquele sofrimento de ver o outro que a gente gosta sofrer, assim, né? Então, é um treino, né? É difícil pra caramba, assim, é um super treino. Sobre E essa eu acho que pergunta, não, pode eu ia falar. dizer que isso vem de um lugar de sabedoria, né? A gente quer ser feliz, a gente não quer sofrer. Então,
como às vezes a gente não tem a habilidade necessária, porque eu quero me livrar daquilo, né? Nem que seja tomando remédio. Tipo assim, eu não quero sentir isso, né? Eu quero ir dormir, não quero mais pensar nessa história. E a gente fica encontrando, tentando encontrar, assim, a gente vai sempre fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem naquele momento, né? Uhum. Então a gente vai desenvolver a melhor estratégia com o que a gente tem, assim, é um negócio meio o MacGyver da compaixão, né? Assim, com o que eu tenho agora, é isso que eu consigo fazer. E é claro, né? Isso é sempre contextual. Eu sempre vou poder desenvolver mais outras habilidades, ou conseguir relaxar um pouco e ver outras redes de interdependência para poder ajudar a pessoa em outros momentos, né? Hoje a gente estava lendo um trecho no lugar, a gente estava fazendo uma prática e surgiu isso, né? Assim, o que a gente sente nunca é final, né? Então, assim, mesmo que a gente sinta que essa é a solução, Cara, isso é. isso vai, daqui a pouco vai mudar. Nossa, Cris, isso a gente tem que fazer um outdoor disso, o que a gente sente. Na hora que a gente está sentindo aquilo é tão real e aquilo é É, tão a nossa vida, né? A gente se torna, a gente se funde tanto com aquilo que a gente esquece que existe o dia seguinte, né? Tem uma coisa é, que a gente sempre fala, Isabela e eu, assim, existe o dia seguinte, tipo, é. só que, e olha assim, a gente fala isso várias vezes e E toda faz. vez eu esqueço o seguinte, porque eu acho que É, eu tô aquela tristeza, assim, eu tô completamente abraçada com aquela tristeza. sim. É como prometer que a gente não vai mais escorregar na casca de banana, né? A gente não escorrega porque quer. Uhum. Ai, Cris, O... Só querendo para fechar, transcrever. né? O Chuck Nieman, né? Esse grande mestre, diz que sentimentos são reais, mas não verdadeiros, né? Real porque isso mexe comigo, né? Assim, eu sinto no meu estômago, né? Mas não é verdadeiro, né? Assim, eu tô olhando para uma coisa no chão que parece uma cobra, tem dor de barriga, tem caganeira, tem uma mão sua, mas não tem cobra ali. Então, real, mas não verdadeiro, né? Isso às vezes, quando eu consigo acessar isso, ufa, que bom. Mas em geral, até os medos da compaixão, eles não surgem como um medo da forma como a gente tradicionalmente vê. Eles surgem como uma racionalidade, né? Eu consigo explicar por que eu não quero entregar a compaixão para a Nath. Não, a Nath fez isso comigo, ela não merece compaixão. Então, tem muita coisa que a gente pode explorar nesse assunto, né? Meus cachorros vão participar da live agora. Mas agora você tem mais de uma? São dois. Ah, Agora são dois. ô, Cris, obrigada. Obrigada Que pelo seu agradeço. tempo e por tudo que você trouxe. Assim, realmente a gente vai querer transcrever. Eu estou vendo a conversa da Isabela aqui, a gente quer transcrever isso, assim, porque Que legal. quer que mais pessoas possam ter acesso. É, E assim, eu aspiro. A gente vai deixar a live gravada, né? Tem muita gente que vê depois, assim. Eu aspiro de coração, assim, Cris, de verdade, que muitas e muitas e muitas pessoas mesmo possam te ouvir, assim, que possam, seja fazendo seus cursos, porque eu sou uma fã, eu já escrevi isso lá no post, eu sou uma criadora. Uma amiga me mandou mensagem na hora e falou: Nossa, que post, hein? Eu falei, pois deixa eu esse. Então eu sou super admiradora, assim, e porque eu sei que é muito genuíno, assim, é muito de coração aberto, assim, sabe? Eu vejo a sua vontade de que as pessoas sejam felizes e de que as pessoas sofram menos, assim. Então, eu aspiro que isso possa tocar muitas pessoas, que o seu trabalho possa florescer, assim, muito, assim, para o Brasil inteiro, de verdade. Obrigada, Obrigado, Nath. obrigada mesmo. Foi ótimo. Foi Já tem ótima conversa. querendo fazer Obrigado. com você também, tá? Oh, que beleza. Vai rolar, Seguimos. seguimos. Beijo, daqui a Um pouco, né? beijo. Vai no grupo depois. Beijo. Isso. Beijo. Tchau. Tchau, obrigada Tchau, pela presença, Isabela. obrigada pela escuta. Beijos, beijo em todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau, Cris.